Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. E a gente vai ler 2 versículos. O versículo, aleluia, de número 23. E o versículo de número 32. A gente vai ler o 23 para economizar o tempo. A gente vai para o versículo de número 32. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 23. Diz assim: porque Paulo, andando pela cidade e observando os objetos de cultos que tinham ali, encontrou também um altar no qual aparecia a seguinte frase: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele a quem eu os anuncio. Versículo 32. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição de mortos, uns zombaram, porém outros disseram: a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram na mensagem. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles mais algumas pessoas. Até aqui. Preste atenção. Quando Paulo estava na sua viagem missionária, Paulo estava passando por diversas cidades. E quando Paulo chega numa cidade chamada Bereia, Paulo ele achou algo interessante ali. Se você ler o capítulo 17, versículo 10, você vai ver que os crentes da cidade de Bereia começaram a comparar a lei e aquilo que Paulo falava a respeito de Cristo, e começaram a compreender que Cristo era, na verdade, o complemento do que faltava na lei. E Paulo saiu de Bereia feliz da vida. Por quê? Porque os crentes da cidade de Bereia eram crentes que estavam conseguindo compreender a mensagem de Paulo. Porque Paulo não veio, assim como Pedro, João e os demais apóstolos, pregar especialmente para os judeus. Mas Paulo ele veio pregar para os gentios. Paulo era o apóstolo dos gentios. E quando Paulo chegou para pregar em Bereia, que alguns judeus, não gentios, compreenderam a mensagem do evangelho, Paulo saiu feliz da vida. Só que quando Paulo sai de Bereia e chega nessa cidade onde nós lemos o texto, a cidade de Atenas, a Bíblia vai dizer que Paulo encontra ali alguns filósofos. Para você perceber, a filosofia humana, ela é muito antiga. A filosofia humana não veio do século I, do século II, do século III. Já antes de Cristo existia a prática da filosofia. O que é a filosofia? A filosofia trabalha em cima de uma sabedoria, mas não é ela a sabedoria. Filosofia vem da palavra filosofar, falar a respeito de saberes. Só que a gente sabe que Jesus não é filósofo. Que Jesus fosse filósofo, Jesus ele precisaria estar preso a algo que seria a sabedoria. Porque filosofia é falar da sabedoria, mas não ser a própria sabedoria. Aí esses filósofos da cidade de Atenas, eles eram filósofos e também religiosos, como diz o texto. E aí Paulo se encontra com eles e começa a falar a respeito da ressurreição dos mortos. Porque eu não sei se vocês já perceberam, todo filósofo fala bem e bonito. Já viu isso? Fala bem e bonito, sempre entende de tudo. E quando os filósofos começaram a filosofar a respeito da ressurreição, começaram a filosofar a respeito dos deuses, começaram a filosofar com palavras de sabedoria a respeito das coisas espirituais, Paulo chegou para eles e disse assim para eles: olha, tudo isso que vocês estão dizendo se cumpre em Cristo. Bocado de besta. Tudo isso que vocês têm como sabedoria se cumpre em Cristo. Porque vocês buscam a sabedoria. Cristo é a sabedoria a quem vocês buscam. E a gente vai ler o texto, vai continuar lendo, a gente vai perceber uma coisa interessante. Que quando Paulo começa a observar na cidade de Atenas os altares dos deuses, existe um altar chamado ao Deus desconhecido. Tinha um altar de Baal, vou exemplificar aqui para você entender melhor. Tinha um altar de Baal, de Belzebu, da deusa Atena. Tinha vários altares, mas tinha um altar lá onde os filósofos sentavam
para debater acerca das coisas espirituais, chamado altar do Deus desconhecido. Aí Paulo disse: sabe esse altar onde vocês ficam conversando entre si a respeito de coisas espirituais? Pois esse altar do Deus desconhecido, que não tem imagem, que não tem coisa física, o altar que está vazio, esse altar se cumpre aquilo que diz que Cristo ressuscitou dentre os mortos, e que Deus das coisas invisíveis começa a tornar a existir aquilo que é visível. Aí os filósofos ficaram olhando para Paulo e disse: como pode? Como a gente pode estar servindo a um Deus que a gente não conhece? Com que você garante que o altar do Deus desconhecido é o altar do Deus do Evangelho? Aí Paulo começa a dizer: percebam que todos os altares existem palavras que apontam para a sabedoria, porque era filosofia de vida. Mas o altar do Deus desconhecido, Paulo vai dizer, vocês não encontram isso. No altar do Deus desconhecido, vocês não conseguem filosofar, porque ninguém sabe nada a respeito dele. Só que o texto vai dizer que os filósofos e alguns epicureus, que eram estudiosos da época, que se encontraram com Paulo, não quiseram dar ouvidos à mensagem. Alguns disseram assim: Paulo, é o seguinte, eu não estou afim de ouvir você falar sobre esse Deus desconhecido, me conta uma novidade. Se você ler o texto, você vai ver que eles não estavam interessados em descobrir quem era o Deus desconhecido, que era Cristo. Eles estavam interessados em descobrir novidade, coisa nova. Não, eu quero novidade, eu quero coisa nova. Não é assim na vida de muita gente? As pessoas, e eu não critico de forma alguma, até porque eu estudo, as pessoas que fazem a faculdade ou qualquer uma linha teológica, filosófica, histórica, da área das humanas ou das exatas, eles querem sempre descobrir algo novo, ao invés de descobrir a verdade daquilo que eles achavam que era a realidade. Quando Paulo começou a mostrar aos filósofos que o que eles faziam estava submisso ao altar do Deus desconhecido, os filósofos disseram: não, Paulo, mas isso a gente não quer saber. A gente quer uma novidade. Conta pra gente algo novo. Conta pra gente algo diferente. E Paulo insistia em falar de Cristo. Não tem uns pregadores que querem inovar, que querem trazer uma novidade, que querem trazer coisa nova para atrair o jovem, para atrair o adulto, para atrair as pessoas. Mas Paulo insistiu em pregar a Cristo, que ressuscitou dos mortos e que era o dono do altar do Deus desconhecido. Embora aquelas pessoas não sabiam quem era aquele Deus, Paulo estava dizendo: vocês não sabem de quem é esse altar, mas até quem não sabe de quem é esse altar adora sem saber. Paulo dizia: vocês filosofam acerca das coisas que eu já os revelo com antecedência. Vocês filosofam a respeito de um Deus que criou todas as coisas a partir do que nada existe. Você sabe que Paulo estava dizendo para os filósofos: tudo que vocês falam é submisso ao que está na palavra de Jesus, porque antes das coisas subsistirem, ele já era. Jesus falava por parábolas, Jesus usava expressões materiais que existiam na época para revelar coisas profundas e ocultas. Aí Paulo começou a dizer aos filósofos: vocês falam daquilo que vocês compreendem e vê, mas a palavra de Cristo fala de coisas muito mais profundas que vocês não conseguem compreender com a filosofia humana. Aí Paulo estava dizendo: vocês precisam me estudar a respeito de Cristo, da ressurreição dentre os mortos, para vocês compreenderem o que é o altar do Deus desconhecido. Porque para eles, filosofar, falar bem, conhecimento não é proibido para ninguém, amém? Conhecimento é bom, mas esse conhecimento não era um conhecimento sadio, que fazia bem. Era o conhecimento da autossuficiência, era o conhecimento do que eu sei. Aí Paulo diz: vocês estão tão enganados. Tantos altares, vocês estudam há tanto tempo a respeito de tantas coisas, vocês filosofam há tanto tempo e não conseguem filosofar a respeito do Deus desconhecido. Aí Paulo vai dizer: para entender a expressão disso, é preciso mergulhar nesse mistério. Porque a Bíblia diz que os mistérios de Deus estão escondidos e só podem ser revelados em vasos de barro. Paulo estava dizendo, se você ler 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 9,
Você vai ver, Bia, Paulo dizendo assim: porque as coisas que o olho não viu, 1 Coríntios 2,9, as coisas que o ouvido não ouviu, e as coisas que não subiram ao coração do homem, são estas as coisas que Deus tem preparado. Se você for mais adiante, Paulo vai dizer assim: porque o nosso Deus é um Deus que pega o pequeno para confundir o grande, que pega o desentendido para confundir o entendido, que pega aquele que não é para confundir o que é. Aí Paulo começou a filosofar junto com eles a respeito de Cristo, e eles disseram: quem é esse tagarela? Está no texto. Alguns dos filósofos disseram: manda esse cara parar de falar, que ele fala demais. Ele começa a falar, não para mais. Ele para de falar. E a Bíblia vai dizer, nós lemos que alguns zombavam de Paulo. Diziam: esse cara aí está ficando doido. Porque na época de Paulo, todo mundo acreditava em reencarnação. Acreditava assim em vida após a morte na terra, que o espírito dos seres humanos viviam na terra depois que morriam. Acreditava assim em tudo, mas ninguém comprava a ideia da ressurreição. Ninguém acreditava na ressurreição. Somente Paulo e aqueles que eram adeptos de Cristo. Aí eles começaram a zombar. Foi o que Paulo fez. Paulo parou o debate. Uns disseram: Paulo, vem outro dia a gente conversa sobre o assunto. E a Bíblia diz que Paulo pega as coisas deles e vai embora da cidade de Atenas com apenas 2 pessoas convertidas: Dionísio e Damares. Às vezes a gente fala tanto de Cristo, às vezes a palavra é tão maravilhosa, às vezes o Espírito Santo trabalha tanto e a gente só vê uma pessoa se convertendo, enquanto na verdade deveria se converter muitas. Mas perceba, Pedro começou a pregar lá no livro de Atos para um monte de judeu, um monte de pessoas que não entendiam de nada, pessoas simples, que a Bíblia diz que quase 3.000 almas se converteram ao Evangelho de Cristo, saíram do judaísmo e foram para Cristo. Mas no meio de pessoas inteligentes, 2 se converteram. Perceba, quanto mais o homem, quanto mais o ser humano mergulha no seu conhecimento, quanto mais o ser humano se enche do que ele sabe, mais difícil, mais duro é o seu coração para ouvir a voz do Evangelho, para ouvir a expressão do Espírito. Aí a Bíblia diz que Paulo pega as coisas dele e diz: vocês querem o quê? Vocês querem uma novidade? Pois fique aí que eu vou embora. Porque Paulo estava falando de Cristo. Ele não queria ouvir falar de Cristo. Eles queriam uma novidade, queriam outra coisa, algo que enchesse o ego deles. Paulo disse: novidade? Fica aí que eu vou embora. Paulo pega as coisas dele e vai em... Diga assim para o irmão que está ao seu lado: não gaste o seu tempo, não perca seu tempo, não dê pérolas a porcos. Paulo entendeu que o que Deus precisasse fazer, Deus poderia fazer. Paulo entendeu que já tinha chegado no ponto onde ele precisaria se entregar naquele povo. Paulo entendeu que a insistência não era a insistência que iria fazer aquele povo entender a ressurreição de Cristo. Então Paulo pega as coisas deles e vai embora. Paulo sai de Atenas e vai para uma cidade chamada Corinto, ao qual ele, depois da sua visita, escreve a sua primeira e a sua segunda carta. É interessante que quando a gente começa a ler o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 de 1 Coríntios, a gente vai ver que Paulo agora vai usar aquilo que ele aprendeu lá em Atenas com Coríntios, diferente. Paulo vai começar a dizer assim: pois o evangelho que eu prego, capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer: porque o evangelho que eu prego não é evangelho de palavras de sabedoria humana, mas poder. Por que Paulo disse isso? Tem tradução que você vai encontrar, tem tradução bíblica, a Nova Versão Transformadora, se eu não me engano, a NVT vai dizer assim: porque eu não vim a vós filosofar, mas vim vos trazer o poder de Deus. Por que Paulo disse lá em Coríntios que não ia filosofar, que não ia trazer palavras de sabedoria humana? Porque ele já tinha passado uma experiência lá em Atenas. Paulo viu que não adianta entrar na linha dos filósofos, na linha do conhecimento, para mostrar para as pessoas que Cristo é a verdade revelada de Deus em carne para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo viu que lá em Atenas não adiantou usar o conhecimento humano, usar a filosofia, a teologia
Eu estou usando a expressão teologia, que é uma expressão recente, para explicar e você entender melhor o que aconteceu na época. Paulo entendeu que usar o conhecimento da terra para convencer alguém que é da terra, que é carnal, não adiantava. Então Paulo pisou o pé em Coríntio e já chegou dizendo: eu não vim falar sobre palavras de sabedoria humana, mas eu vim falar a respeito do poder de Deus, porque o evangelho é o poder de Deus. Aí Paulo chega em Coríntios e fala: e tem outra coisa, eu não me envergonharei do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Paulo aprendeu em Atenas que se preocupar com que os inteligentes e intelectuais vão falar a respeito de Cristo, pouco importava. Não adianta você bater de frente com quem já conhece, com quem já tem entendimento. Você já fez a sua parte? Deixa de mão. Você já evangelizou, já chamou, larga de mão, descansa o coração. Olha o conselho de Paulo: pega as coisas dele e vai embora. Paulo poderia ficar debatendo, Paulo poderia ficar expressando, Paulo poderia ficar isso, mas Paulo entendeu: peraí, ele é ímpio, eles são carnais, e o que eu falo a respeito de coisas espirituais, nunca vão compreender a respeito disso, eu vou embora. E as pessoas hoje vêm para a igreja buscando uma novidade, buscando uma coisa nova. Ok, Deus tem coisas novas. O salmista Davi vai dizer que Deus ele faz as coisas de coisas velhas, ele transforma coisas novas. A Bíblia diz que a palavra também se renova, mas a respeito da salvação e da ressurreição ainda é a coisa velha. Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e nos deu a oportunidade de crer para sermos salvos, porque sozinhos, quando Jesus morreu, que ressuscitou, ele nos capacitou para crer, porque antes de Jesus ninguém poderia crer. Paulo vai dizer que todo aquele todo ser humano, ele está morto em seus delitos e pecados, morto no sentido espiritual. Ele não consegue crer apenas a partir do sacrifício de Cristo, da cruz de Cristo, do que Cristo fez, Jesus fez. Ele nos deu essa capacidade. E muitas vezes, de muitas maneiras, Jesus ele tem se revelado no altar. E às vezes o altar não é aqui, porque isso aqui é de tijolo. Existe uma cultura envolvida aqui, existe uma expressão humana envolvida aqui. Isso não serve de nada se você não for o verdadeiro altar. Porque se você não for o altar necessário para Cristo habitar, esse altar para você é o altar do Deus desconhecido. Aí Paulo começou a dizer essas coisas. Enquanto duas pessoas se converteram, o resto zombou. Afinal, o evangelho para os que não creem é loucura, mas para os que creem é o poder de Deus. Por que não acontece mais milagres como antigamente? Eu sou adepto dos milagres, eu creio que Deus pode fazer milagre. Por que a gente não vê cura como antigamente? Por que a gente não vê o derramamento do Espírito nos cultos como antigamente? Porque nós como crentes, nós como altar desse Deus, estamos desconhecendo Ele. Estamos querendo pegar as coisas desse mundo para explicar coisas espirituais. A gente precisa entender que as coisas naturais, diz o apóstolo Paulo, vai dizer também, 1 Coríntios capítulo 3, as coisas naturais não se discernem naturalmente, se discernem naturalmente, mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por que às vezes a gente chega na igreja e fica desanimado, sentado no culto, triste, assim, não tem coragem nem de dizer Senhor, obrigado? Porque a gente julga as coisas espirituais pelas coisas materiais e carnais. A gente usa a nossa visão, o nosso ouvido e a capacidade do corpo físico sentir. A gente analisa o que está acontecendo em nossa volta, seja na família, no emprego, no trabalho, na casa, no ministério. E a partir dessas análises a gente começa a julgar se Deus está ou não trabalhando, se Deus está ou não fazendo.
Quando na verdade a fé não caminha por aí, a fé transcende, a fé vai além. A fé é o único meio onde o ser humano consegue caminhar com Deus. Porque a fé, ela trabalha na imaginação, ela não trabalha na razão. Por isso que Paulo repreende os filósofos, dizendo: vocês querem que o Deus do altar desconhecido trabalhe na razão, trabalhe naquilo que vocês percebem, trabalhe naquilo que vocês acham. Mas não é assim que o Deus do altar desconhecido trabalha. O Deus do altar desconhecido trabalha na imaginação, onde flui a fé, aonde não há fronteiras, aonde não há limites, aonde o teu Deus pode caminhar com você, aonde você pode alcançá-lo, aonde pode haver cura, aonde pode haver milagre, aonde Deus pode transformar, aonde Deus pode trabalhar, aonde Deus pode operar. E a palavra de Deus para você nessa noite é: o altar do Deus desconhecido nos revela algo interessante, que você precisa parar de julgar as coisas pelas coisas normais e naturais e começa a discernir espiritualmente, porque o Espírito Santo que resgatou Jesus do mundo dos mortos está aqui e é poderoso para fazer. A Bíblia diz que quando nós lutamos com as armas carnais, a nossa milícia é fraca, mas quando nós lutamos com as armas espirituais, a nossa milícia é poderosíssima em Deus, para quebrar qualquer fortaleza, para quebrar qualquer dificuldade. E eu vim aqui liberar uma palavra de Deus para você essa noite. Eu vou liberar uma palavra. De mim não sai, mas daqui sai do que você precisa. Deus, Ele te chama para ser poderoso na terra. A igreja foi levantada por Deus e autorizada por Deus para ser um órgão responsável para a manifestação da sua glória e do seu poder. Aonde Deus está, é capaz de acontecer coisas inimagináveis. Aonde Deus está, é capaz de acontecer coisas sobrenaturais. Porque toda religião cultua, toda religião, aleluia, expressa um ambiente de culto, mas apenas Jesus nos dá poder para pisar a cabeça da serpente, para quebrar a obra do feiticeiro, para desfazer a doença que o diabo colocou para matar alguém. Somente Ele nos dá a fé que nos capacita a caminhar pelo vale dos ossos secos e dizer: recebe a vida de volta. Então esse altar é um altar que a gente precisa entender o que significa. Porque se a gente não entende o que significa, a gente vira um filósofo. Todo mundo aqui foi chamado para ser teólogo. Teólogo, eu digo isso na expressão de ser um estudioso das coisas espirituais, não para ser um filósofo. Porque a filosofia, ela trabalha na sabedoria com base nas coisas humanas e terrenas. Mas a teologia, ela trabalha na sabedoria com base nas coisas espirituais e futuras. Amém? Jardiel vai trazer a palavra de hoje. Aplauda ao Senhor essa noite. Salve, igreja, capaz de ser, amém? Amém? Abra vossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo